Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos fazer situações e problemas, nossa aula de matemática hoje. Então, vamos resolver as nossas atividades com muita atenção e utilizando de muitos recursos para responder as perguntas, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar pela nossa leitura. Isabela e seus amigos decidiram formar uma roda. Então, a Isabela e os amigos dela formaram uma roda aqui, ó, a roda de crianças, tá? Vamos ver o que ele está perguntando no problema. Quantas crianças estão participando desta roda? Então, a gente precisa contar quantas crianças tem. Para auxiliar na nossa contagem, a gente pode, como já tem um desenho, a gente pode estar fazendo um X em toda criança que a gente já contou. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, são 14 crianças. Nessa aqui, tem essas alternativas. E as alternativas, a gente tem que marcar a alternativa certa. Ou fazer uma bolinha, ou fazer um xizinho na letra que está do lado do número. Então, vamos lá? Eu vou ler a alternativa, só que é vocês que vão fazer a marcação, tá bom? E me dá a resposta certa. Qual dessas aqui está escrito a resposta certa? Então, vamos lá. Letra A, 108. B, 18. C, 16. D, 14. Então, vocês vão lembrar da nossa contagem. Se esqueceu, conta de novo para responder essa questão, tá bom? A marcação da letra é por sua conta. Não se esqueça de marcar a letra lá, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo exercício da nossa folhinha. Maria José fez uma pesquisa com seus alunos para saber o jogo preferido da turma. Ela marcou os votos em um quadro. Então, a professora fez uma pesquisa com os alunos dela. E ela queria saber qual o jogo preferido da turma. Então, ela queria saber qual era o jogo que a turma mais gostava. Então, ela fez essa tabela. Então, aqui a gente tem o nome do jogo, que poderia ser basquetebol, futebol e voleibol, tá? E cada criança foi fazendo seu risquinho no que ele queria fazer. Então, a tabela eu só fiz aqui maior, mas aqui é a mesma coisa desse, tá? Igual vocês têm aí na folha de vocês. Então, vamos lá. Então, basquete, se cada criança fez apenas um risquinho, escolheu um jogo, então a professora estava lá, fez o quadro na lousa e aí ela ia colocando um pontinho para cada criança que escolhia alguma coisa. Então, vamos lá. No basquetebol, no basquete, a criança escolheu e ela fez um risquinho. Então, vamos ver quantas crianças escolheram basquete? Cada risquinho é uma criança. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Para ajudar, coloque o número 4 na frente dos pauzinhos na sua tabela. Assim. Futebol. Vamos ver quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 crianças escolheram futebol. E o voleibol? Vamos ver o vôlei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui
Pelos risquinhos, contando os risquinhos, nós descobrimos que temos 4 crianças que gostam de basquete, 8 crianças que gostam de futebol e 5 crianças que gostam de vôlei. Agora vamos para a nossa pergunta. Sabendo que cada aluno voltou uma vez, então eles podiam escolher um só. Qual o total de alunos desta turma? Agora vem a hora. Nós sabemos, temos os números, só que a gente precisa saber o total. O total é como se contar todo mundo que votou. Todo mundo, todos os alunos votaram, correto? Então eu preciso saber o total. Se eu quero saber o total de tudo, assim, ó, do montante disso aqui, como que a gente pode resolver? Você pode me ajudar? Pensa aí. Como que a gente pode resolver esse problema? Se eu quero saber o total, eu quero saber o todo, eu quero somar os valores, que conta que a gente faz? Isso, a conta de mais, é a continha de mais que vamos fazer. Podemos utilizar as nossas tampas, ó, tampinhas de garrafa, para a gente ajudar a fazer a nossa conta. Vamos colocar para cada pauzinho desse uma tampinha. E nós sabemos o número que a gente já colocou na frente. Então vamos lá. Para cada aluno uma tampinha. Então, quem votou no basquete foram 4 crianças. E no futebol foram 8. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mais pra cá para vocês conseguirem ver todas as tampinhas. Então, aqui temos 8 tampinhas. E vôlei foram 5. Então, essa é a nossa tabela em tampinha. Vamos contar para saber o total? Vamos lá. Então, para a gente saber o total, a gente já tinha conversado que é a continha de mais. Então, eu tenho que somar tudo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, são um total de 17 alunos. Agora é a sua vez de novo. Qual das alternativas tem 17 alunos? Vamos olhar? Vamos lá. Sabendo que cada aluno votou uma vez, qual o total de alunos dessa turma? Então, a gente já descobriu que são 17 alunos. Vamos ver qual das letras tem a resposta certa? E você vai marcar com um X na letra da resposta certa. Essa é sua missão, fazer um X na resposta certa. Vamos lá? A, 19. B, 17. C, 16. Ou D, 8. Então, aí, você tem que achar o número total. Qual é o número mesmo que a gente encontrou? Encontramos o número 17. São 17 alunos na turma da Maria José. Então, responda e faça um xizinho na resposta certa. Agora, a gente vai para a nossa próxima página, para a gente continuar os nossos estudos. Vamos lá? Nessa página, tem algumas coisas que a gente precisa saber antes de resolver os problemas. Ela vai falar sobre a organização do tempo, organização dos meses. Vamos ler e depois eu vou voltar e explicar. Primeira leitura, depois eu vou voltar para explicar. Vamos lá? Além da organização do tempo em meses, outras possibilidades são utilizadas no nosso cotidiano. Entre elas, podemos destacar o bimestre, de 2 em 2 meses,
o trimestre de 3 meses e o semestre de 6 meses. Com base nas informações acima, resolva os seguintes problemas. Então, vamos primeiro entender como que funciona essa organização. Lembrando que organização é que quando a gente utiliza, a gente tem um número de coisas, a gente quer organizar, a gente quer colocar aquilo de algum jeito que fique melhor para a gente entender. É como a gente tem um monte de carrinho, um monte de brinquedo, e a gente resolve separar os ursinhos de pelúcia dos carrinhos, dos bonequinhos de soldadinho. Então, quando a gente organiza para ficar melhor para a gente entender. Então, vamos pensar. Um ano. Não tem gente que faz aniversário em diferentes meses do ano? Então, é porque o nosso ano, ele é dividido por 12 meses. Então, temos 12 meses dentro de um ano. Temos o janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e o dezembro. São 12 meses. Então, para ajudar a gente a entender como foi feita essa divisão, vamos utilizar de novo as nossas tampinhas. Se são 12 meses, eu vou pegar 12 tampinhas. Então, cada tampinha vai ser referente a um mês do ano. Então, aqui nós temos 12 tampinhas. 12 tampinhas. Cada tampinha é referente a um dia. Cada tampinha é referente a um mês. Então, vamos lá. Cada tampinha é referente a um mês. Na nossa folhinha de atividade, ele explica diferentes formas de organizar. A primeira forma que ele fala é o bimestre, que é de 2 meses. Olha lá. Então, eu tenho 12 meses, correto? Posso dividir ele de 2 em 2 meses. Então, eu vou separar ele de 2 em 2. Então, vamos lá. Eu fiz um montinho de 2, outro. Então, quando eu divido o ano em bimestre, eu tenho quantos bimestres eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu divido em bimestres, eu tenho 6 bimestres, porque eu dividi 12 de 2 em 2 meses, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo é que a gente pode dividir em 3 meses. Então, vamos lá. Voltei a ter os 12. Coloquei os 12 junto para a gente dividir de novo. Então, vamos lá. De 3 em 3. Vamos fazer grupinhos de 3. 3. Pegue as suas tampinhas e venha fazer com a gente, porque aí vocês conseguem ver bem melhor. Vamos lá? Então, aqui, vamos organizar para vocês conseguirem ver direitinho. Então, aqui, eu tenho o grupinho de 3 em 3 meses. Então, o trimestre é 3 em 3 meses. É a mesma quantidade de meses, só que eu separei de 3 em 3. Então, eu tenho 4 turmas de 3 meses, tá bom? Agora vem o semestre. O semestre é a divisão de 6 em 6 meses. Então, vamos voltar as nossas tampinhas, os nossos grupinhos. Aqui para a forma inicial, para a gente conseguir de novo. Dessa vez, a gente vai separar de 6 em 6. Então, vamos lá. 3, 5, 6. Então, eu tenho 2 semestres quando eu separo de 6 em 6. Então, essa organização é a organização dos meses. Então,
nós podemos organizar de formas diferentes. A gente pode separar de diferentes jeitos. Agora vamos resolver nossos problemas? Vamos lá? Problema A. Mário vai visitar sua família, que mora em Belo Horizonte, semestralmente. Quantas vezes no ano ele viaja? Então vamos pensar, semestralmente, qual que parece mais? Essa palavrinha aqui, ó. Vamos grifar ela, vamos deixar ela bem aparente aqui. Essa palavra, semestralmente, vamos voltar na nossa tabelinha lá para a gente lembrar? Semestralmente é bimestralmente? Não, né? Trimensalmente? Não, né? E semestralmente? Isso. Então, é esse aqui. Porque é semestral, que é de 6 em 6 meses. Que ele vai visitar a família dele. Então, vamos responder? Quantas vezes no ano ele viaja? Quantas vezes no ano ele viaja? Vamos voltar lá? Se eu tenho 12, as minhas tampinhas continuam aqui, a de vocês também tem que continuar aí. Vamos dividir? Eu tenho 12 meses, ele viaja de 6 em 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro grupo, né? De 6 em 6. Então, aqui eu já tenho 6. Vamos fazer outro grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro grupo. Quantos grupos eu tenho aqui, pessoal? Isso, 2 grupos. Então, quantas vezes ele vai viajar a família dele? 2 vezes. Como que a gente faz o número 2? Vocês se lembram? Vou fazer aqui, ó. 2 vezes. Vamos lá? Vamos escrever vezes? Aqui, ó. Quantas vezes? É o V, o E, o Z, o E e o S. 2 vezes. Então, ele visita a família dele 2 vezes no ano. Muito bem. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte? Não deixe as suas tampinhas se perder. Fique de olho nelas. Vamos precisar delas de novo. Vamos lá? Quantos bimestres tem um ano? Ó, bimestre. Vamos voltar lá na nossa tabelinha? Bimestre é a divisão de 2 em 2 meses. Então, a gente vai ter que colocar as tampinhas de 2 em 2. Escreva com você como fez encontrar essa resposta. Vamos fazer com as nossas tampinhas, porque fica fácil da gente registrar depois e desenhar as nossas tampinhas. Então, vamos lá. Um ano tem 12 meses. Então, a gente continua com as nossas tampinhas aqui, as 12 tampinhas. Vamos juntar de novo, porque a gente vai organizar de forma diferente. Vamos lá? Então, a gente vai dividir de forma bimestre. Então, de 2 em 2. Eu tenho 12 tampinhas. Correto? Agora, vamos separar elas de 2 em 2. Vamos lá? 2. Olha lá, 2 tampinhas. 2. 2. Cuidado para os grupos não se misturarem. 2. 2 e 2. Tá? Então, nós temos aqui grupos de 2 em 2, que é os grupos bimestral, de bimestre. Vamos lá? Vamos responder agora? Então, quantos grupos a gente fez? Vamos contar? Eu vou contar os grupos. Então, aqui é um grupo. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 grupos. Então, agora a gente vai registrar isso. Nós temos 6 grupos, então, um ano ele pode ser dividido em 6 grupos de 2. Então, vamos registrar? A gente pode desenhar as bolinhas, as tampinhas. Vamos lá? Façam comigo. Peguem a folha de vocês e façam junto comigo. Ó, então eu posso desenhar as tampinhas. Um grupinho aqui, um grupinho aqui, um grupinho aqui. Olha lá, igual tá lá. 3 grupinhos lá em cima. E embaixo eu coloco mais um grupinho, mais um grupinho e mais um grupinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupinhos. Aí, você respondeu a nossa pergunta. Porque o tempo dividido em bimestre são 6 grupos. Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos juntar as nossas tampinhas de novo para responder a próxima pergunta. Quantos trimestres tem no ano? Então, trimestre, vamos voltar lá? De 3 em 3, olha lá, 3 meses. Escreva como você fez para encontrar a resposta. Então, agora a gente vai dividir, colocar esses 12 meses que nós temos de 3 em 3. Vamos lá? Então, aqui eu continuo com as 12 tampinhas. Vamos separar de 3 em 3. Um grupinho de 3, outro grupinho de 3, separando de 3 em 3. Um grupinho de 3, um grupinho de 3, outro grupinho de 3 e outro grupinho de 3. Quantos grupos de tampinha nós temos aí? Então, aqui a gente tem um grupo, 1, 2 grupos, 2, 3 grupos, 3 e 4 grupos. Então, quando eu divido os meses do ano em 3, que tenha 3 meses no mesmo grupo, nós temos 4 grupos. Então, vamos desenhar de novo, igual a gente fez no anterior. Vamos lá? Então, nós vamos desenhar igual as nossas tampinhas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Assim, nós fazemos o registro da nossa atividade. Deixa eu chegar mais pertinho para vocês verem. Nós fazemos o registro. Vocês vão desenhar as atividades, as bolinhas que representam as tampinhas, tá bom? Essa foi a nossa folhinha de atividade. Muito bem! Vocês aprenderam a dividir as tampinhas, que são um conjunto todo, todas as tampinhas, que no nosso caso são 12. E separamos em diferentes grupos a mesma quantidade de tampinha, tá bom? Muito bem! Vamos para a próxima? Nossa folhinha de hoje, mais uma folhinha, nossa última folhinha da nossa aula de hoje. Vamos lá? Essa atividade é a atividade 7, é a probabilidade estatística. É um nome bem grande, né? Mas é bem fácil. Eu vou estar ajudando vocês a resolverem esses problemas. Vamos lá? Essas situações de atividades, mas são muito fáceis e a gente vai conseguir. Vamos lá? Trilha de conhecimento. Organização, leitura e interpretação de tabelas. Vamos lá? Lembrando, a gente já interpretou uma tabela hoje. Então, agora a gente vai tirar de letra. Vamos lá? O professor
de Educação Física fez um levantamento de quais os esportes os estudantes do terceiro ano mais gostavam. Então, ele fez uma pesquisa, ele pediu para todos os alunos. Então, é como se fosse o terceiro ano A e o terceiro ano B. Então, tinha bastante alunos. Como havia muitos estudantes, viu? Falei para vocês. O professor pediu a ajuda de um deles para fazer um registro. Então, ele pediu um aluno que fosse lá marcar quando a pessoa escolhia um dos esportes. Veja como Ricardo anotou. Então, Ricardo é o nome do menino. Então, Ricardo separou os esportes aqui. De novo, vamos lá? Futebol, basquete, vôlei e queimada. Esses são os esportes que o professor escolheu para a turma escolher qual que era o favorito deles, o que eles mais gostavam. Ricardo não fez como a outra professora. Vamos voltar lá? Na outra, a professora não fez risquinho assim? Ricardo anotou de outro jeito. Ele anotou, eu vou fazer um grandão aqui para vocês verem. Toda vez que uma criança escolhia um, ele fazia um risquinho. A outra criança ia lá e escolhia o mesmo. Ele vinha e fazia um risquinho em cima. Aí vinha outra, ele fazia um risquinho para baixo. Vinha outra, ele fazia um risquinho aqui embaixo. E vinha a outra, ele riscava no meio. Vamos ver quantas pessoas tem dentro desse quadradinho? Vamos fazer de cores diferentes? Pegue os seus lápis e venha comigo, seus lápis de cor. Peguei os meus lápis de cor e espero que vocês tenham pegado de vocês. Nós vamos fazer um desenho para a gente ver quantas crianças tem em cada quadradinho desse aqui, ó, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui em cima, nesse pedaço da folha. Então, uma criança veio, Ricardo, riscou assim. Veio outra criança e Ricardo riscou assim. Quantas crianças temos até agora? Uma, duas. Veio outra criança, também escolheu esse esporte, Ricardo foi lá e fez assim. Então, até agora eu tenho quantas crianças? 3, olha lá, de cores diferentes. 3 crianças. Aí ele foi lá, veio outra criança, também escolheu esse esporte. Ele foi lá, fez mais um risco. E aí, por fim, ele fez um risco no meio. Então, para cada criança, nós utilizamos uma cor. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada quadradinho desses são 5 crianças. Então, vamos lá? Vamos fazer aqui em cima. Então, são 5. Então, aqui eu tenho 5 crianças. Aqui eu também tenho 5. Aqui eu tenho mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, todos os quadradinhos fechados vão representar 5 crianças. Faça o número 5 aí para você não se perder. E agora a gente vai contar. 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, na nossa primeira fileira, nós temos 35 crianças, que foi o futebol. Então, 35 crianças escolheu o futebol. Aí eu coloquei o número 35 aqui, ó.
tá? Vamos contar quantas crianças escolheram o basquete. Então, a gente já sabe que cada um desse completo tem 5. Então, vamos lá. 5, 5, 5, 5, 5. Vamos ver? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Então, 25 crianças escolheram o basquete. Vamos ver o vôlei? Vamos contar? Se você ir riscando, como eu fiz aqui, ó, você também consegue contar e a gente não se perde. Você não conta 2 vezes o mesmo risquinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, são 25 crianças. E aqui, ó, não completou um quadradinho. Então, são 25 mais 1. 25, 26. Muito bem. Então, 26 crianças escolheram o vôlei. Agora, vamos fazer queimada. Vamos ver quantas crianças gostaram de queimada? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34. Então, são 34 crianças escolheram queimada. Então, nossa tabela ficou assim, ó, cheio de risquinho, porque é assim que a gente não se perde para contar. Então, agora vamos continuar o nosso problema. A gente já sabe que qual é o esporte que as crianças... Então, agora nós iremos fazer a próxima parte da nossa atividade. Então, aqui o professor. Ajude o professor a organizar a tabela numérica em ordem decrescente, com o registro feito pelo Ricardo. Então, vamos lembrar? Decrescente. Decrescente é do maior para o menor. Lembra? A gente cresce. Se nós crescemos, então eu era pequeno e eu vou ficar grande. Decrescente é ao contrário. É do grande, do maior para o menor. Então, vamos lá. Qual que é o maior número da minha tabela? Vamos olhar lá. Por isso que é importante colocar os números aqui. Então, o maior é o futebol. Então, aqui eu vou escrever futebol. Futebol. E vou colocar o número do lado de cá. 35. Qual que é o próximo? Qual que foi o outro mais votado? Lembrando que estamos fazendo do maior para o menor. Isso, o segundo mais votado foi a queimada, com 34 votos.
depois? Vamos ver. Depois, qual é o número maior? 26 ou 25? 26. Então, 26 vai vir na frente. Estamos fazendo do maior para o menor. Vôlei com 26 votos. E por último, o menos votado foi o basquete. Com 25 votos. Então, aí, nossa tabela ficou desse jeito. Agora, a gente vai responder as perguntinhas aqui embaixo. Qual esporte os estudantes do terceiro ano mais gostam? Então, qual foi? Para mim saber o que eles mais gostam, é o mais votado. Quem foi o mais votado? Quem foi? Isso mesmo, o futebol. Então, aqui nessa linha, vamos escrever futebol. Futebol. Como fizemos do maior para o menor, então é o primeiro aqui da lista. Porque ele foi o maior, é o mais votado. E na letra B, e qual eles menos gostam? Então, qual eles menos gostam? Qual é o esporte que eles menos gostam? Então, vamos voltar na nossa tabela. Se a gente fez do maior para o menor, então o último vai ser o menos votado. Qual é o último mesmo? O basquete. Então, o basquete foi o menos votado. Então, essa foi a resposta, a resolução dessa folhinha. E você? Essa pesquisa deu certo? O futebol também é o seu esporte favorito? E aí? Comente com a sua família sobre essa pesquisa. E eles irão falar também o esporte favorito deles. Entre essas opções, eu acho que eu preferia queimada. E vocês, preferiam qual esporte? Muito bem, essa foi a aula de hoje de matemática. Um beijo e até mais!